coisa que é muito interessante sobre o final da Segunda Guerra Mundial é o Tribunal de Nuremberg. Em Nuremberg, uma cidade muito importante para os nazistas, né, muito simbólica para eles, porque lá que tinha os comícios maiores e tal, fizeram um primeiro momento onde uma corte internacional pegou membros do alto escalão nazista e começou a julgá-los. E aí esse tribunal de Nuremberg, ele teve um papel fundamental pedagógico também, porque ele sistematizou as provas, os relatos, de tal maneira que aquele papinho de pô, será que rolou mesmo o Holocausto? Que rolou na época esse papo, o tribunal de Nuremberg, ele botou um ponto final, rolou. Sabe, aqui temos a prova, o cara admitindo, sabe? Então não teve esse tribunal que julgou os nazistas, o alto escalão nazista, né, que eu tô falando, ele foi muito importante pra não dar brecha pra papinho. Aconteceu, tem episódio do História da Meia Hora sobre o julgamento de Nuremberg, Tribunal de Nuremberg, muito importante. Um outro fator que eu acho que é fundamental para a Segunda Guerra Mundial, que a gente... Só isso aqui eu tô repaginando bem rápido, né? É um negócio chamado Plano Marshall, que os Estados Unidos vão olhar pro mundo europeu e vai falar, tipo assim, rapaziada, tá mal. Então, se eu deixar essa galera fraca, a União Soviética vai ganhar uma área de influência maior. Então eles vão começar a financiar, às vezes até doação de dinheiro, uma parada meio bizarra. E o Plano Marshall ele vai ser uma forma não só de... a juros baixos, ajudar a Europa a se reconstruir, como também de impedir que haja uma brecha para a influência soviética. Em 1947, o Harry Truman, o presidente dos Estados Unidos, né, que era o vice do Roosevelt, ele vai fazer um discurso sobre a doutrina, que vai fundar o que nós chamamos de doutrina Truman, que é uma doutrina onde ele vai falar, nós vamos entrar nos países e impedir o avanço soviético. É muito comum o avanço do socialismo, do comunismo no mundo. É muito comum algumas pessoas atribuírem a esse discurso o início da Guerra Fria, 1947. Logo depois da Segunda Guerra acabar. E por que acontece isso se lutaram juntos e tal? Cara, porque... Medo? Você tem 3 blocos durante a Segunda Guerra. O bloco liberal capitalista, o bloco nazi-fascista e o bloco soviético. Eles não são aliados, são momentâneos. Assim como a Realpolitik fez a União Soviética assinar o pacto de não agressão, porque é melhor a gente não brigar agora, a Realpolitik também fez com que essa centro-capitalista liberal se juntasse com os socialistas, porque nesse momento... Naquele momento valia a pena lutar contra a Hitler. Só que quando vai chegando o final da guerra, isso, né... Eles já estão pensando... Churchill, se eu não me engano era Churchill que queria empreender a Operação Unthinkable, né, a Operação Impensável, que era tipo assim, beleza, estamos cheios de tropa aqui na Europa, não sei o quê, vamos aproveitar e atacar a União Soviética? O quê? Tem espaço. Rolou esse papo? Rolou essa conversa, mas assim, foi descreditado logo. Tipo, gente, ninguém aguenta mais Agora guerra. A opinião pública vai massacrar a gente. Tanto que Churchill falar, né? Eu não lembro se ele chegou a falar abertamente disso, ou se foi uma coisa que ficou na encolha. Mas pouco tempo depois, Churchill perdeu o ministério. Ele deixou de ser primeiro-ministro, por quê? Porque ele tava com as ideias de, tipo, fazer operação militar, quem sabe, né? Essa coisa do... Será que vai dar certo com os comunistas? Vamos ficar preparados. E a opinião pública estava, mano, cala a boca, acabou a guerra, acabou essa merda, não arranja mais confusão. Entendi. E o outro cara que era o rival dele, que eu esqueci, que foi colocado como primeiro-ministro, ele tipo, não, gente, agora é hora de reconstruir o país, sabe? Vamos reconstruir as coisas. E aí o Churchill, mesmo com todo o prestígio dele na guerra, ele acaba perdendo o posto porque ele tava querendo continuar, sabe? Arranjando confusão. O George Patton queria também. A solução internacional agora era outra, era a diplomática. Porque o mundo tava cansado. E aí, inclusive, vem aí o nascimento da ONU. Né, a Organização das Nações Unidas vai nascer justamente em outubro de 1945, nos Estados Unidos, onde 50 países vão assinar a Carta das Nações Unidas para criar uma coisa, vamos impedir mesmo. Que a Liga das Nações tinha a mesma tarefa, mas na prática não conseguiu. E a ONU ela teve diretórios, ela foi um pouco mais organizada para... Até hoje a ONU é muito importante, muito influente, é muito criticada, obviamente. Não consegue fazer muita coisa que deveria. Mas assim, o que a ONU é? Ela é uma forma de fazer com que, não seja através da guerra que se resolva as diferenças entre, por exemplo, a Inglaterra com Churchill e a União Soviética. E para nós terminarmos aqui, né, uma coisa que acho que é o último tópico, não sei que o Iclis queira falar mais alguma coisa, mas ele tá cansadinho. Tem uma bateria de pergunta ainda. A Guerra Fria começa ali em 1947, como eu falei, né? Uma guerra que essa doutrina Truman vai acabar fazendo com que vários países do mundo entrem, meio que quase não, obrigatoriamente nesse conflito entre capitalismo e socialismo. Escolham um lado, né? Tenham que escolher, são jogados no meio desse conflito, e além de União Soviética de um lado representando o socialismo e os Estados Unidos
representando o capitalismo, de 1947 até 1991, quando cai a União Soviética. Esse período todo que pode render um próximo papo aqui, quem sabe, entre Com nós. certeza. E aí vai iniciar, para terminarmos, uma corrida armamentista entre os dois países. A União Soviética não vai demorar para conseguir sua bomba atômica. Ela viu, né, o estrago. Eles inclusive conseguiram material e documentação e coisas em Berlim que ajudaram depois eles a desenvolver a bomba atômica. Os nazistas também estavam tentando desenvolver. Eles tiveram vários problemas. Teve uma sabotagem na indústria de água pesada na Noruega que eles iam usar, porque água pesada é uma substância específica que precisa para fazer bomba atômica. Eles tiveram um monte de problema e não conseguiram, mas quiseram. Tentaram. Imagina a Alemanha conseguindo bomba atômica. Não, isso aí é também uma coisa que a cultura pop explora bastante. Uma coisa interessante é que quando acabou a guerra, as mentes mais inteligentes, pensantes, intelectuais nazistas, eles não foram descartados. Não? Os Estados Unidos e a União Soviética brigaram pelos caras. Dividiram o bolo no meio. Nos Estados Unidos, o nome é Operação Paperclip. Tem um episódio do Show da Meia Hora sobre isso também. Que eles chegam nesses, enfim, intelectuais, cientistas nazistas e pegam vários. Por exemplo, o principal deles, Werner von Braun. O Von Braun que desenvolveu os foguetes V2, que foram foguetes que bombardearam Londres em alguns momentos. Essa mesma tecnologia, e isso é fundamental para você entender como que é complexo tudo isso. Essa mesma tecnologia foi usada em quê? Em botar o homem na Lua. Em 69. Que doideira. Os foguetes espaciais, o V2 é meio, basicamente, falando de um jeito vulgar, é o foguete. Então essa propulsão, ela depois é usada no Messerschmitt, o 262, que foi o primeiro caça-jato que os alemães fizeram, mas já era 40 do segundo tempo e não conseguiram usar muito. Aí os aliados pegaram essa tecnologia para explorar e o Von Braun estava desesperado com medo de cair na mão dos soviéticos. Procurou os aliados ocidentais, ele não, chega aí, essa tecnologia aí, isso muito me interessa. E foram os caras pro lado também da União Soviética? Isso que eu ia falar, a Operação Paper, eu devia ter anotado aqui o nome, que de cabeça eu não sei, mas também houve uma operação de pegar mentes notáveis nazistas e levar pra União Soviética também. Os dois lados fizeram isso. Sim. E pra nós terminarmos o episódio, agora finalmente, a Alemanha vai ser dividida. Mas eu sou redundante e hipócrita, duas coisas horríveis. E a Alemanha foi dividida no Acordo de Potsdam, onde a Alemanha vai ter a parte capitalista e socialista, mas especificamente a Alemanha vai ter a parte francesa, britânica e estadunidense. E a soviética. As três, francesa, britânica e estadunidense, vão se juntar numa Alemanha capitalista livre, que eles dizem e tudo mais. E a soviética fala, foda-se, eu sou soviética ainda, não vou me juntar com vocês não. E Berlim fica dentro da zona soviética. Isso que é foda. O pessoal pensa no muro de Berlim e acha que divide a Alemanha. Corta Berlim meio. Não, Berlim tá lá dentro da zona soviética. Sério? E aí Berlim, eles fazem uma divisão específica. Então assim, tinha rotas que da Alemanha Ocidental pra Berlim, dava pra ir, tudo. Mas o muro de Berlim ele surge para dividir o lado capitalista e socialista dentro de Berlim, que tá dentro da área socialista. Pô, não sabia disso. Lá dentro mesmo, assim. A gente acha que o muro de Berlim é a divisão na fronteira. Não, é tipo, Berlim tava lá dentro. Lene, coloca aí, por favor, a imagem. Que isso deixou muito mais complicado e até explicou muitos conflitos que aconteceram. Muitas vezes, pra que os Estados Unidos e tudo mais, as pessoas conseguissem... Olha só, dá uma olhada na imagem. A Alemanha Ocidental é amarela, capitalista. E na Alemanha Oriental, tem Berlim. Lá dentro, ó. E Berlim também é dividida. Nossa. E aí imagina o rolê, sabe? Que doideira pra você entrar em Berlim só por avião, né? Isso, até por isso os soviéticos chegaram primeiros, né? Além de eles estarem mobilizando 2,5 milhões de homens, olha como é mais perto da Polônia, mais perto do... Isso, exatamente. Mas o que importa, né, cara, é que com Berlim dividido no meio, com o muro de Berlim dividindo simbolicamente o mundo também entre capitalista e socialista, a gente vai voltar aqui um dia e contar essa parte da história. Com certeza.